Bom dia, muito bom dia. Como vocês estão? Intenciono que bem, intenciono que ótimo. E se você não está nem bem nem ótima, respira, porque a tendência é melhorar, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luciana Tomicha, eu sou taróloga terapeuta, terapeuta corporal, né? E o intuito de hoje é trazer um olhar mais sistêmico para o ato de ser humano, né? Para que você possa se compreender melhor e ganhar mais direção no seu autoconhecimento, tá bom? Então, é um vídeo curtinho, que tem informações básicas importantes para o seu crescimento, e aí eu peço em colaboração o seu like, o seu comentário, e se você achar que é importante para alguém, compartilhe com alguém que você acha que precisa desse tipo de conteúdo, tá certo? Para consultas particulares, você acessa o site, e para os movimentos terapêuticos, você me chama no WhatsApp, tá bom? Lembrando que dia 20 agora vamos ter ritual do pertencimento, que é um ritual para você parar de se diminuir para caber, um movimento de autoconhecimento importantíssimo, né, numa magia, na força de Oxum, para te ajudar aí a trabalhar essa energia e você resgatar a sua identidade, tá bom? Vamos lá, né? Nas últimas semanas a gente falou sobre inveja, sobre comparação, e esses são dois sentimentos que aparecem muito quando a gente não está ocupando o próprio lugar, né? Essa coisa de ocupar o próprio lugar é um ato, é um movimento simbólico, né? E muitas vezes não é de fácil entendimento. É de fácil entendimento mental, ocupar o próprio lugar, tá? Mas como é ocupar o próprio lugar? Isso que esse que é o objetivo desses vídeos aqui, desses conteúdos, é você se entender e aprender a existir, né? Porque eu quero falar sobre pertencimento, o ato de pertencer a si mesmo, para que você se acredite ser merecedor, merecedora de ocupar o seu espaço no mundo, no planeta, na sociedade, entende? Por quê? Porque muita gente passa a vida tentando caber, né? Quando, na verdade, o que a gente procura de verdade é onde pode existir, né? Em que lugar, sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, essa pessoa me deixa em casa, aqui eu posso existir. Aqui eu me liberto dessa necessidade de provar algo para alguém, de ter que provar que eu mereço ser quem eu sou, né? Então esse é o movimento, né? Te ajudar a trabalhar no seu processo de identificação para que você possa se compreender melhor, né? E junto aí com o seu movimento, resgatar sua identidade, sua autenticidade, tá bom? E aí, para começar, eu quero falar um pouco da falsa ideia de pertencimento, tá? Eu trouxe uma colinha hoje, tô com meu tempo corrido, o dia tá muito cheio, eu não posso deixar de fazer o conteúdo, então vocês vão me ver lendo, porque é o que é, né? É o que tem para hoje. Isso não quer dizer que eu não sei o conteúdo, quer dizer que eu trouxe uma ideia de forma concreta, concisa, né? Que traz um direcionamento mais claro, e se eu tentar falar sem olhar para cá, eu vou acabar me perdendo, porque eu sei que eu me empolgo na hora de falar. Então, eu vou trazer primeiro uma falsa ideia do pertencimento, né? Que é exatamente o que eu falei. Quando a gente fala de pertencimento, a gente sabe o que é pertencer, mas como é pertencer, né? Então, o que a gente faz sem perceber é se adaptar demais. O ser humano, por natureza, é coletivo. E, por natureza, a gente tem uma necessidade de validação externa, porque a gente é coletivo. A espécie é coletiva. Então, naturalmente, por conta aí entra o cultural, né, o social, por conta da educação que a gente recebe, a gente tem uma tendência que a gente faz inconscientemente, porque a gente foi condicionado a isso, a se adaptar demais, a esconder partes nossas, tentar ser aceito de alguma forma, escondendo essas partes, né, moldar uma identidade para agradar. E tudo isso faz com que a gente perca a autenticidade, perca a espontaneidade, entende? E quando você precisa diminuir partes em você para pertencer, o nome disso não é pertencimento, é adaptação. É adaptação, é autorrejeição, é autoviolação, que é o pior. Porque não é sobre diminuir partes em você. É sobre entender que aquilo que a religião chama de defeito, que a sociedade chama de defeito, são qualidades não atendidas, são virtudes que você precisa aprender a desenvolver.
E é isso também que as religiões pregam, né? Desenvolvimento das virtudes. Então, é importante você compreender isso para quê? Para que você possa trabalhar essa autoaceitação. E aqui eu vou trazer para você um olhar de Jung, né? Porque eu trabalho com tarô, eu trabalho com símbolo, e Jung é o rei desse lugar, né? E Jung diria que pertencimento real nasce da individuação. E a individuação é esse lugar natural que o ser humano passa numa certa idade, essa pessoa começa, o ser humano começa a se diferenciar daquilo que nasceu, a entender que existe um padrão, né? Vamos falar assim, ó, existe um jeito da família ser e eu não concordo muito com esse jeito. E aí eu vou me diferenciando, né? Tem gente que reconhece essa diferença desde quando nasce, mas para ser amado tenta se encaixar de alguma forma, né? São pessoas que estão, entre aspas, quebradas, né? Mas de quebrado não tem nada, tem só né, desajustado porque está tentando caber de alguma forma, entende? Então a individuação é esse lugar onde você começa a se diferenciar daquilo que você foi criado, né? Do sistema que você foi criado. Então, primeiro você se torna quem é, depois você encontra onde isso pode existir. Não é um grupo que define quem você é a sua verdade que encontra ressonância. E entenda isso, né? Porque muitas vezes, né? Eu já passei por isso, eu acredito que você que está aí desse lado também. Muitas vezes a gente fica em busca da própria tribo, em busca de se encaixar nos lugares, e muitas vezes se sentindo diferentão, esquisito, não pertencente, porque não faz parte da nossa verdade aquele grupo que está disponível para nós. Agora, aquele grupo que está disponível para nós não quer dizer que é só ele que exista. Né? E se não existir um grupo disponível para você que seja bom para você, crie o seu. O nome disso é autenticidade. É você primeiro se encontrar na sua verdade, nesse quem é você, sem o condicionamento dos seus pais, sem o condicionamento da sociedade, de religião, né? De amores. Porque sim, muitas vezes a gente tenta se moldar ao jeito dos amores, né? Para que você encontre essa verdade, e a partir dessa verdade você se conecte com o que é de verdade para você, né? Então anote essa frase: pertencer não é encontrar um lugar onde você cabe, é encontrar um lugar onde você não precisa se esconder. Forte, né? Agora eu quero descer com você para o corpo, né? Trazer um olhar de Reich aqui sobre pertencimento, né? Para Reich, pertencimento tem relação com contato. Estamos falando de corpo, né? Estamos falando de físico. Contato real exige presença corporal, né? A sua presença no corpo, você está consciente do seu corpo. Autenticidade, capacidade de sentir. Para você estar presente no seu corpo, você precisa ter capacidade de sentir. Capacidade de sentir todo mundo tem. A verdade é resgatar essa capacidade, que muitas vezes está esquecida em algum lugar aí nessa história. Né? Porque a vida, a sociedade ensina a gente a fugir do que sente. Então, o conteúdo desse canal é para que você possa encarar o que sente a partir desse lugar. Quanto mais você lida com o seu sentir, mais você está presente no seu corpo. Porque quando a gente fala de estar no automático, a gente fala também desse lugar de a consciência, né? A consciência é aquele observador dentro de você. É o que observa o seu pensamento, é o que observa o seu sentimento, é o que observa o seu corpo, o seu comportamento. É o que observa todo esse funcionamento interno aí. Essa é a consciência. Só que essa consciência muitas vezes está presa numa memória, né? Então, muitas vezes você não está consciente de que você está pensando algo que te faz mal, está com um comportamento de algo que te faz mal, você não está consciente disso. Às vezes, e o nome disso é fugir da própria responsabilidade, né? É o lugar infantil, onde a pessoa está culpando o outro ainda. Né? Porque o fulano me faz mal, porque aquele ambiente é tóxico, eu não aguento mais trabalhar ali, que não sei o que, porque eu sou alecrim dourado e o mundo está, né, tá desajustado. Mas aí, quando você começa a ganhar consciência, você entende que você também tem um desajuste aí, todo mundo tem, tá? Vamos naturalizar esse lugar. Naturalizar não quer dizer, que ótimo, vamos viver assim. Não, é naturalizar e entender que faz parte para que se possa desenvolver as virtudes aqui, amadurecer, tá? Então, para que você resgate essa autenticidade, para que você ganhe presença, você precisa entrar em contato com o sentir.
né? Entender como você se sente, é entender como o seu corpo se sente nos processos da vida, para que você perceba como está o seu fluxo de energia vital. Aqui nós entramos na energia. Numa energia, eu não quero mais estabelecer aqui, quando eu falar de espiritualidade, eu vou falar de energia pessoal, energia vital, sem o misticismo, sem o lugar espiritual da coisa, no sentido de, o guia aumentou a energia. Não, é a sua energia, do seu espírito, do seu corpo, a que você produz. Junto com isso, aí depois a gente vai falar das outras coisas. Mas primeiro você tem que ganhar consciência disso, tá? Você tem que não, né? Porque você não é obrigada a nada. Essa é a minha crença. Se você ressoar com ela, você vem para cá e vem aprender junto comigo, né? Junto comigo, porque eu também estou aprendendo nesse lugar, né? E isso é importantíssimo para uma expansividade autêntica. Então, quando a pessoa tem uma armadura emocional, ela tenta pertencer por adaptação, não por contato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai se criando pontos de tensão no corpo, né? E isso é fácil de você perceber, tá? O que Reich fala aqui está no corpo, perceba. Você entra no lugar e você fica tenso. Será que eu posso falar isso? Será que eu posso sentar assim? Será que eu vou vestida assim ou assado? Olha, a preocupação para caber. Entende? E aí anote essa frase: pertencimento não é um conceito psicológico. Pertencimento é uma experiência corporal de segurança. Quando você está confiante da sua verdade, você tem segurança para estar em qualquer lugar. Então, eu quero te trazer aqui um novo conceito, né? Uma nova forma de pensar. E se o problema não for que você não pertence? E se o problema for você passou tempo demais tentando pertencer onde não podia existir? Porque talvez o pertencimento não esteja atrás de você. Talvez ele esteja à sua frente. O que isso quer dizer? Você busca pertencer em lugares. E você entende que isso é um problema. E talvez você se entenda como problema porque você não se encaixa. Mas e se o problema não for esse? Você tentando buscar o lugar que você pertence. E se esse não for o problema? E se você não for o problema? Né? E se o problema é exatamente você ficar tentando pertencer nesses lugares, ao invés de olhar quem é você e aprender a pertencer a si mesma, né? Tomar posse de si. O que isso quer dizer? Trazer a consciência para o corpo. Aprender a se reorganizar internamente. Encontrar essa verdade, ser fiel a ela, para a partir disso você tomar o seu poder de escolha de entender onde você quer pertencer. E a partir desse lugar, você ganha maturidade também para negar lugares sem precisar ser injusto, grosseiro, né? E ser negada de lugares sem precisar se sentir rejeitada, entendendo que faz parte. Muitas vezes é você que não quer pertencer ao lugar, muitas vezes o lugar não quer que você pertença, e faz parte, isso não diminui você. É sobre isso que nós estamos falando aqui, tá certo? Então pensa com carinho nesse movimento. E se você não for o problema, e se você for a solução para você? Isso é importantíssimo para você ganhar direção de crescimento. E se isso faz sentido para você, se você quer começar em algum ponto comigo, o ritual do pertencimento está aí, ó, no dia 20, para você participar. Tá certo? A inscrição está no site. Se você não conseguir fazer a compra por lá, me chama no WhatsApp, que está no site também. E se você quer um direcionamento personalizado, me chama no WhatsApp para a gente criar um cronograma de crescimento para você, baseado na terapia, tá certo? Eu uso como base a terapia corporal, tá bom? Muito obrigada por esse pequeno momento, mas pequeno e profundo momento. Um beijo no seu coração, excelente dia e até a próxima.